Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje, atendendo a pedidos, eu vou falar um pouquinho para você sobre hipoglicemia, tá? A gente sabe que é um tema muito frequente no consultório, é uma barreira para o tratamento, tanto do diabetes tipo 1 quanto do tipo 2. Então, a gente vai começar primeiro definindo hipoglicemia, né? Parece uma coisa simples, mas muitas pessoas não tem conhecimento que o valor de corte para a definição de hipoglicemia é a glicemia menor que 70 miligramas por decilitro. Hoje, a classificação, né, mais atual, ela divide a hipoglicemia em níveis, né? Então, o nível 1 é a glicemia menor que 70, porém maior do que 54 miligramas por decilitro. O nível 2 é considerada a glicemia menor que 54 miligramas por decilitro. E o nível 3 é a hipoglicemia severa, ou seja, aquela hipoglicemia onde a pessoa tem sintomas e precisa da ajuda de uma outra pessoa para fazer o tratamento dessa hipoglicemia. Os sintomas da hipoglicemia mais comuns é o quê? Aceleração do coração, né? A taquicardia ou palpitações, dor de cabeça, muito suor, tremores, mudanças de comportamento e nos casos mais graves pode sim haver a perda de consciência, crises convulsivas ou até o coma por hipoglicemia. O que é importante a gente entender? Que o normal seria a pessoa ter os sintomas quando as glicemias se aproximassem de 70 para baixo. Só que algumas pessoas, por motivos diferentes, podem ter as hipoglicemias assintomáticas, tá? Tem glicose baixa, não percebe, e isso pode ser um agravante para quadros mais graves de hipoglicemia. Então, quando a pessoa detecta a hipoglicemia, né? Então, o que seria o correto? Teve sintoma de hipoglicemia, mede a glicose, trata a glicose e confirma se o tratamento foi correto. Então, é o que a gente chama de regra dos 15, né? Mede a glicose, come 15 gramas de carboidratos, dependendo do valor da glicose. A recomendação é que se faça a ingestão entre 20 e 30 gramas de carboidratos, aguarda 15 minutos e mede novamente para confirmar se esse tratamento foi correto. E o que são 15 gramas de carboidratos, né? 15 gramas de carboidratos, e a gente sempre recomenda que sejam carboidratos de rápida absorção, porque a glicose sobe mais rápido, é uma colher de sopa de açúcar em um copo de água, 3 balas moles, um copo de refrigerante, não diet, claro, né? Porque o diet não tem açúcar, um copo de suco natural. Então, são alimentos que contêm 15 gramas de carboidrato de rápida absorção. Muitas pessoas perguntam ou até fazem errado e comem de qualquer coisa, tá? Claro que qualquer alimento que tenha carboidrato pode subir a glicose. Não é que você não pode comer, você não deve dar preferência para alimentos com gordura, com proteína, refeições mistas. Por quê? Porque isso retarda a subida da glicose. E o que a gente quer na hora da hipoglicemia é que a glicose suba mais rápido, tá? Então, a forma mais usual de fazer o tratamento é essa, tá? Carboidratos de rápida absorção. Alimentou? Espera em torno de 15 minutos, mede novamente. Ah, mas minha glicose estava bem baixa, 30, 40 miligramas por decilitro. Só 15 gramas vai resolver? Na maioria das vezes, não. Então, qual que é a recomendação? É aprender o quanto que 15 gramas de carboidrato pode subir sua glicose. O que os estudos mostram? Que vai subir em torno de 30 a 40 miligramas por decilitro. Então, se você está com a glicose bem mais baixa, você já pode fazer a ingestão de cara de 20 a 30 gramas de carboidrato.
ok? Então, esta é uma forma de tratar. Ah, Janice, e as hipoglicemias mais graves? Elas podem ser tratadas com o glucagon. O que a gente tem no mercado hoje? O glucagon injetável vem num kit, tá? Vou mostrar aqui para vocês, né? Com um pozinho no frasquinho e uma seringa montada com o diluente, tá? Este kit, o que o glucagon faz? Ele disponibiliza as reservas de glicose na hora da hipoglicemia. Então, a pessoa que for prestar este atendimento tem que colocar o diluente dentro do frasco, balançar, homogeneizar, né? Aspirar novamente e aplicar na pessoa que está em hipoglicemia, tá? O que é importante em relação ao glucagon? Que ao acordar, né? A pessoa acordar, ela deve fazer a ingestão, né? Fazer um lanche, fazer ingestão de alimentos para recuperar esta reserva. E às vezes a pessoa ao acordar tem alguns sintomas do glucagon, que é náusea, às vezes uma vontade de vomitar, uma dor de cabeça, nada muito grave, mas são sintomas atribuídos ao uso do glucagon, tá? O importante é que o glucagon deve ser guardado na geladeira. E deve chegar aí no futuro no Brasil o glucagon nasal, que é o Baqsimi, tá? E aí depois a gente vai ter oportunidade de falar mais dele quando ele estiver no mercado. Em relação à hipoglicemia sem sintomas, ela é um critério de gravidade, né? Então a gente sempre deve se perguntar ao ver um diário de glicose ou ver o download de um glicosímetro, se as hipoglicemias, principalmente a nível 2, menor que 54, ou o que a gente fala de potencialmente grave, se essas hipoglicemias têm sintomas. Por quê? As pessoas que têm hipoglicemias de rotina sem sintomas, elas devem ser submetidas a um protocolo para tentar recuperar esses sintomas, tá? E o que seria esse protocolo? A meta pode ser flexibilizada, ou seja, eu tenho uma meta de glicose de 90 a 150, mas minhas hipoglicemias são sem sintomas. O que a gente faz? Sobe a meta durante algumas semanas ou meses, para que a pessoa possa recuperar os sintomas quando houver uma queda de glicose. Então, isso é uma coisa muito importante, tá? O outro ponto que é muito comum no consultório são as pessoas falarem assim: ah, Janice, com 100, com 90, eu tenho sintomas clássicos de hipoglicemia, como se ela tivesse 50. Isto é real? Claro que isso é real, né? A pessoa está relatando que isso está acontecendo. Mas na maioria das vezes, isso é uma hipoglicemia que a gente chama de relativa, é fruto do diabetes que oscila muito, entre muito alto e muito baixo. E quando tem queda súbita de glicose, as pessoas têm sintomas de privação de glicose como se fosse uma hipoglicemia verdadeira. Por isso é tão importante a medida. Teve sintomas? Meça a sua glicose, porque se não for um valor de hipoglicemia, significa que você não está em risco, né? Não há nenhuma gravidade. Se você respirar fundo, tomar um copo d'água, antecipar um lanche ao invés de fazer uma refeição extra, muito possivelmente você vai recuperar e vai conseguir manter um controle melhor. Porque se toda vez que você tiver uma glicose de 90 a 100 com sintomas, você for lá e fizer ingestão de alimentos, né, carboidratos de rápida absorção, bala, alguma outra coisa, fica muito mais difícil que você consiga se livrar dessas hipoglicemias relativas, tá bom? Então, se você tiver dúvida, faça a sua pergunta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dá um like e, principalmente, compartilha, né? Ajude a educar as pessoas que têm diabetes, porque sem educação fica muito difícil atingir a meta de tratamento, tá bom? Um abraço para vocês.